Rute 1. Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher, e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, e eram efrateus, de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas, uma destas se chamava Orfa, e a outra Rute, e moraram ali quase 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu de lugar onde estava, e com ela as 2 noras. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. Quando as beijou, porém, levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho ainda filhos no meu ventre, para que vos viessem a ser maridos. Voltai, filhas minhas, e ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos. Esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz, e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: Eis que tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, volta também tu após a tua concunhada. Respondeu, porém, Rute: Não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao entrarem em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: É esta, porventura, Noemi? Ela, porém, lhes respondeu: Não me chameis Noemi, e chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor testemunhou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que veio do país de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Capítulo 1 de Rute, resumo. O capítulo 1 de Rute inicia a história de Rute, uma moabita, que se torna uma figura central na narrativa e uma ancestral do rei Davi e, por extensão, da linhagem de Jesus. Este capítulo introduz os personagens principais e estabelece o cenário para a história. Elimeleque e Noemi. A história começa com um casal, Elimeleque e Noemi, de Belém, que devido a uma fome em sua terra, migram para Moabe com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Noemi perde seu marido e seus 2 filhos em Moabe, deixando-a viúva e sem descendentes diretos. Retorno a Belém. Quando ouve que a fome em Belém acabou, Noemi decide retornar à sua terra natal. Suas noras, Rute e Orfa, inicialmente decidem acompanhá-la, mas Noemi encoraja-as a ficar em Moabe e construir uma nova vida. A decisão de Rute. Rute toma a decisão notável de ficar com Noemi, demonstrando seu amor e compromisso com sua sogra. Ela faz a famosa declaração: Não insistas comigo para que te deixe e me afaste de ti. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Principais pontos do capítulo 1 de Rute. Lealdade e compromisso. Um dos principais pontos deste capítulo é a demonstração da lealdade e do compromisso de Rute para com Noemi.
ela está disposta a abandonar sua própria terra e cultura em favor de permanecer com sua sogra. Fé e conversão. Ruth também expressa sua fé ao afirmar que o Deus de Noemi será seu Deus. Isso indica uma conversão profunda e destaca a importância da fé em nossas vidas. O cuidado com os vulneráveis. A história de Ruth começa com Noemi e sua família enfrentando dificuldades, incluindo a fome e a viuvez. Isso ressalta a importância de cuidarmos dos vulneráveis e demonstrar amor e solidariedade em tempos de necessidade. Aplicabilidade em nossas vidas. Lealdade e compromisso. Podemos aprender com Ruth sobre a importância da lealdade e do compromisso em nossos relacionamentos. Ela é um exemplo de alguém que valorizou mais o relacionamento com Noemi do que sua própria comodidade. Fé e conversão. A declaração de Ruth sobre aceitar o Deus de Noemi como seu próprio Deus nos lembra da importância de nossa própria fé e compromisso espiritual. Devemos considerar profundamente nossas crenças e compromisso com Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Cuidado com os vulneráveis. A história de Noemi nos recorda que há momentos em que as pessoas podem estar vulneráveis e precisam de nosso apoio e cuidado. Devemos estar dispostos a ajudar e amar aqueles que enfrentam dificuldades. Em resumo, o capítulo 1 de Ruth destaca valores como lealdade, fé e cuidado com os vulneráveis, oferecendo lições preciosas para aplicarmos em nossas próprias vidas, seja em nossos relacionamentos pessoais, em nossa fé espiritual ou em nossa disposição para ajudar os necessitados. Ruth 2. Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo a apanhar espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Foi, pois, e chegando ao campo respigava após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o moço: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio, e está aqui desde pela manhã até agora, sem descansar nem sequer um pouco. Então disse Boaz a Ruth: escuta, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, mas ajunta-te às minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei eu ordem aos moços, que não te molestem? Quando tiveres sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei eu graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: bem se me contou tudo quanto tens feito para com tua sogra depois da morte de teu marido, como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor recompense o que fizeste, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: acho graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste bondosamente à tua serva, não sendo eu nem mesmo como uma das tuas criadas. Também à hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E, sentando-se ela ao lado dos segadores, ele lhe ofereceu grão tostado, e ela comeu e ficou satisfeita, e ainda lhe sobejou. Quando ela se levantou para respigar, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os molhos deixai-a respirar, e não a censureis. Também, tirai dos molhos algumas espigas e deixai-as ficar, para que as colha, e não a repreendais. Assim ela respigou naquele campo até a tarde, e debulhou o que havia apanhado e foi quase uma efa de cevada. Então, carregando com a cevada, veio à cidade, e viu sua sogra o que ela havia apanhado. Também Ruth tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Ao que lhe perguntou sua sogra: onde respigaste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que fez caso de ti. E ela relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Disse Noemi à sua nora: bendito seja ele do Senhor,
que não tem deixado de misturar a sua beneficência nem para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é parente nosso, um dos nossos remidores. Respondeu Rute, a Moabita: ele me disse ainda: seguirás de perto os meus moços até que tenham acabado toda a minha cega. Então disse Noemi à sua nora, Rute: bom é, filha minha, que saias com as suas moças, e que não te encontrem noutro campo. Assim se ajuntou com as moças de Boaz, para respigar até e fim da cega da cevada e do trigo, e morava com a sua sogra. Capítulo 2 de Rute, um breve resumo. O capítulo 2 de Rute continua a história de Rute e Noemi, mostrando como Rute se esforça para cuidar de Noemi e encontrar provisão para ambas em Belém. Este capítulo apresenta Rute colhendo espigas nos campos de Boaz, um parente distante de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. A colheita de Rute. Rute vai aos campos para colher espigas, seguindo a prática permitida pela lei em Israel, que permitia que os pobres estrangeiros colhessem restos de colheita nos campos. Ela acaba trabalhando no campo de Boaz, que nota sua dedicação e generosidade para com Noemi. Boaz mostra bondade a Rute. Boaz se mostra generoso e compassivo em relação a Rute, permitindo que ela colha espigas em seu campo e até mesmo instruindo seus trabalhadores a deixar algumas espigas de propósito para ela. Ele também elogia sua lealdade para com Noemi e a abençoa. Noemi reconhece a providência de Deus. Noemi percebe que Boaz é um parente próximo e sugere que Rute continue colhendo em seu campo, pois ele poderia ser um potencial resgatador, alguém que poderia cumprir o dever de redimir a família de Elimeleque. Principais pontos do capítulo 2 de Rute. Provisão divina. O capítulo 2 destaca a providência divina na vida de Rute e Noemi. Rute colhe em um campo que pertence a Boaz, que posteriormente se revela como um parente que poderia desempenhar um papel significativo em suas vidas. Generosidade e bondade. Tanto Rute quanto Boaz demonstram generosidade e bondade em relação um ao outro. Rute é grata pela oportunidade de colher espigas nos campos de Boaz, enquanto Boaz abençoa Rute por sua lealdade a Noemi. A importância da colheita. A colheita nas Escrituras frequentemente simboliza o sustento e a provisão de Deus. Neste capítulo, Rute e Noemi dependem da colheita para sobreviver. Aplicabilidade em nossas vidas. Provisão divina. O capítulo 2 de Rute nos lembra que, mesmo em tempos difíceis, Deus pode providenciar para nós de maneiras surpreendentes. Devemos confiar em sua providência e estar atentos às oportunidades que Ele nos apresenta. Generosidade e bondade. Rute e Boaz nos mostram a importância da generosidade e bondade em nossos relacionamentos. Podemos seguir o exemplo deles ao sermos generosos com os necessitados e demonstrarmos bondade uns aos outros. Dependência de Deus. A colheita representa a nossa dependência de Deus para a provisão. Devemos reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e ser gratos por sua graça e provisão em nossas vidas. Em resumo, o capítulo 2 de Rute destaca a providência divina, a generosidade, a bondade e a dependência de Deus em nossas vidas. Esses princípios podem nos guiar em nossos relacionamentos e em nossa confiança na provisão de Deus em tempos de necessidade. Rute 3. Depois lhe disse Noemi, sua sogra: minha filha, não te hei de buscar descanso, para que fiques bem? Ora pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste, de nossa parentela. Eis que esta noite ele vai joeirar a cevada na eira. Lava-te, pois, unge-te, veste os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deita, e então entrarás, descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseres, farei. Então desceu à eira, e fez conforme tudo o que sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de uma meda, e vindo ela de mansinho, descobriu-lhe os pés, e se deitou. Ora, pela meia-noite, o homem estremeceu, voltou-se, e viu uma mulher deitada aos seus pés. E perguntou ele: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Rute, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Então disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, mostraste agora mais bondade do que dantes, visto que após nenhum mancebo foste, quer pobre quer rico.
Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseres te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é bem verdade que eu sou remidor, porém há ainda outro mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele cumprir para contigo os deveres de remidor, que o faça, mas se não os quiser cumprir, então eu farei tão certamente como vive o Senhor, deita-te até pela manhã. Ficou, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que fosse possível a uma pessoa reconhecer outra, porquanto ele disse, não se saiba que uma mulher veio à eira. Disse mais, traze aqui a capa com que te cobres, e segura-a, segurou-a, pois, e ele as mediu 6 medidas de cevada, e lhe as pôs no ombro. Então ela foi para a cidade. Quando chegou a sua sogra, esta lhe perguntou, como te houveste, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, estas 6 medidas de cevada ele mais deu, dizendo, não voltarás vazia para a tua sogra. Então disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, porque aquele homem não descansará enquanto não tiver concluído hoje este negócio. Capítulo 3 de Ruth, um breve estudo. O capítulo 3 de Ruth marca um ponto importante na história de Ruth e Noemi, onde Noemi começa a planejar o futuro de Ruth. Neste capítulo, Noemi incentiva Ruth a buscar um relacionamento mais próximo com Boaz, que é um parente próximo e, portanto, um possível resgatador para a família de Elimeleque. Noemi instrui Ruth. Noemi dá instruções detalhadas a Ruth sobre como se apresentar a Boaz durante a colheita noturna, quando Boaz estaria no campo. Noemi pede a Ruth que lave e vista suas melhores roupas antes de se deitar aos pés de Boaz. O encontro entre Ruth e Boaz. Ruth segue as instruções de Noemi, e durante a noite, ela vai até o campo de Boaz e deita-se aos seus pés. Boaz, ao acordar no meio da noite, encontra Ruth e pergunta quem ela é. Ruth expressa seu desejo de que Boaz, como parente próximo, estenda seu manto sobre ela, o que era uma maneira de pedir proteção e casamento. Boaz elogia Ruth. Boaz fica impressionado com a bondade e a lealdade de Ruth e promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudá-la. No entanto, ele observa que existe um parente mais próximo que pode ter prioridade no resgate. Principais pontos do capítulo 3 de Ruth. O papel de Noemi. Noemi desempenha um papel importante neste capítulo, orientando Ruth em sua busca por um futuro seguro. Ela demonstra cuidado e preocupação pelo bem-estar de Ruth. Coragem de Ruth. Ruth mostra coragem ao seguir as instruções de Noemi e abordar Boaz de forma respeitosa, buscando proteção e casamento. Sua atitude reflete sua lealdade a Noemi e sua disposição de confiar em Boaz como um possível resgatador. A importância da providência de Deus. A história de Ruth e Boaz continua a enfatizar a providência divina na vida deles. A maneira como Ruth e Boaz se cruzaram não foi mero acaso, mas parte do plano de Deus. Aplicabilidade em nossas vidas. Mentoria e orientação. Podemos aprender com Noemi a importância de oferecer orientação e cuidado aos que estão ao nosso redor, especialmente aqueles que estão enfrentando desafios ou transições na vida. Coragem e confiança. Ruth nos ensina sobre a coragem de seguir a orientação divina e confiar em Deus, mesmo quando buscamos relacionamentos ou enfrentamos situações incertas em nossas vidas. Reconhecimento da providência divina. Esta história nos lembra de que a providência de Deus muitas vezes se manifesta de maneiras inesperadas. Devemos estar atentos às oportunidades que Deus nos apresenta e confiar em sua orientação em nossas vidas. Em resumo, o capítulo 3 de Ruth destaca a importância da orientação, da coragem e da confiança em Deus em nossas vidas. Ele também nos lembra da providência divina que pode estar trabalhando por trás das cenas em nossas circunstâncias. Ruth 4. Boaz subiu à porta da cidade, e assentou-se ali. Quando o remidor de que lhe havia falado ia passando, disse-lhe Boaz, meu amigo, vem cá, assenta-te aqui. Ele se virou, e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dentre os anciãos da cidade, e lhes disse, sentai-vos aqui. E eles se sentaram. Disse Boaz ao remidor, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disto, e dizer-te, compra na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo, se has de redimi-la, redime-a, e se não, declara-mo,
para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, no dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também tomarás a Rute, a Moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome dele na sua herança. Então disse o remidor, não poderei redimi-lo para mim, para que não prejudique a minha própria herança, toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não o posso fazer. Outrora em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Dizendo, pois, o remidor a Boaz, compra-a para ti, descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomei por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido na sua herança, para que a nome dele não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. Ao que todo o povo que estava na porta e os anciãos responderam, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e a Leia, que juntas edificaram a casa de Israel, porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Também seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu a Judá, pela posteridade que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, ele a conheceu, e o Senhor permitiu a Rute conceber, e ela teve um filho. Disseram então as mulheres a Noemi, bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e tornese o seu nome afamado em Israel. Ele será restaurador da tua vida, e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, pô-lo no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas deram-lhe nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nazon, Nazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Capítulo 4 de Rute, um breve estudo. O capítulo 4 de Rute conclui a história de Rute e Noemi, culminando com o casamento de Rute e Boaz. Este capítulo é crucial porque também estabelece o fundamento genealógico de Davi e, por extensão, da linhagem de Jesus Cristo. Negociação no portão. Boaz vai ao portão da cidade, onde os negócios e transações legais eram conduzidos naquela época. Ele convoca o parente mais próximo de Elimeleque, mencionado anteriormente, para discutir a possibilidade de redimir a propriedade e o casamento de Rute. Resgate da terra e do casamento. O parente mais próximo inicialmente concorda em redimir a propriedade de Elimeleque, mas, quando descobre que isso também incluiria casar-se com Rute, ele desiste, temendo a possibilidade de prejudicar sua própria herança. Ele remove a sandália como símbolo de sua renúncia ao direito de redenção. Casamento de Boaz e Rute. Com o parente mais próximo renunciando ao seu direito de redenção, Boaz assume a responsabilidade. Ele redime a propriedade de Elimeleque e casa-se com Rute. O capítulo termina com o nascimento de um filho, Obed, que se tornaria o avô do rei Davi. Principais pontos do capítulo 4 de Rute. Lealdade e redenção. O capítulo 4 destaca a lealdade e a redenção. Boaz é um redentor que assume a responsabilidade pela viúva Rute e redime a propriedade de Elimeleque. Providência de Deus. A história de Rute é um exemplo notável da providência divina, onde Deus direciona os eventos e as pessoas para cumprir seus planos. O casamento de Rute e Boaz resulta na linhagem de Davi e, finalmente, de Jesus Cristo. Responsabilidade familiar. O capítulo também enfatiza a responsabilidade familiar de cuidar dos necessitados e preservar a herança da família. Aplicabilidade em nossas vidas. Redenção e lealdade. Podemos aprender com Boaz a importância da lealdade e da disposição para resgatar os que estão em necessidade, tanto espiritualmente como emocionalmente. Como cristãos, somos chamados a ser redentores e mostrarmos o amor de Cristo aos outros. Reconhecimento da providência divina. Assim como na história de Rute, devemos reconhecer a providência de Deus em nossas vidas e confiar que Ele está orquestrando os eventos para cumprir seus propósitos. Responsabilidade familiar e comunitária.
o capítulo nos lembra da importância de cuidar de nossa família e daqueles ao nosso redor. Devemos estar dispostos a assumir responsabilidades e prestar assistência quando necessário. Em resumo, o capítulo 4 de Ruth destaca a redenção, a providência divina e a responsabilidade familiar. Esses princípios nos lembram da importância de sermos fiéis, confiarmos em Deus e cuidarmos uns dos outros em nossas vidas,